Aqui é seu lugar, aqui é a casa de Deus. Aqui neste sábado temos o privilégio de recebê-lo, juntamente com outros amigos e irmãos, para o estudo da palavra nesse instante. Este é um sábado muito especial para nós. Durante toda a semana, a Secretaria da Igreja e o Ministério de Conservação trabalharam arduamente, contactando mais de 50 pessoas. São nossos amigos, são nossos irmãos, e por uma destas coisas da vida, às vezes, deixam-se um pouco levar-se pelas ondas deste mundo, e com as tentações do inimigo se abatem, e não estão, às vezes, no caminho da fé tão assiduamente como os outros, mas há esperança em Jesus. Por isso aqui é o seu lugar. Se você está conosco e atendeu um desses convites ou telefonemas nessa semana, sinta-se muito bem em nosso meio. E realmente é a casa de oração para todos os povos. Nosso tema dessa manhã tem como título Perdidos e Achados. E nós gostaríamos de meditar um pouco sobre esse assunto. Em vários lugares, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, principalmente em locais públicos, locais de grande movimento, estações de metrôs, aeroportos, shoppings, etc., existe normalmente uma seção designada com o nome de achados e perdidos. Nesta seção encontram-se vários materiais, vários utensílios, vários objetos, e às vezes pode-se até ir até essa seção para encontrar um filho ou uma criança perdida em meio à turba. Essa seção é muito importante, porque além de observar hoje, pela tecnologia moderna, através das câmeras, dos vigias, dos guardas do local, ela está ali para cuidar, para zelar daqueles ou daquilo que uma vez se tornou perdido, e então deve ser resgatado, deve ser buscado por seu legítimo dono. Algumas estações, por exemplo, são muito elogiadas pelo zelo da sua prestação e qualidade de serviços. Uma destas, por exemplo, é a estação do metrô londrino, onde até uma agulha perdida pode ser localizada com o número código e devolvida ao seu dono se for procurado. Outra estação de metrô muito atualizada e de qualidade na prestação de serviços é a da Alemanha, onde as pessoas podem se deixar até esquecer de uma carteira com dinheiro dentro e pode ser buscado ali e será intactamente devolvido. Nós nos ufanamos às vezes dos achados e perdidos do metrô de São Paulo. Outro dia eu estava dando uma olhadela, o que eles têm lá nas salas, não é uma só, são várias, do metrô paulistano. Tem de tudo, até gatinho perdido, viu, Evelyn? Tem lá. Tem bastante coisa. E é interessante como as pessoas esquecem coisas que são pertences, tão úteis, tão valiosos, e que num dado momento podem se tornar ali desprezados, e os donos jamais voltam para buscar aquilo que numa época lhe foi tão caro, tão prestigioso, de uma estima tão grandiosa, às vezes é abandonado, está ali empoeirado, dentro de um saquinho plástico, amarelado pelo tempo, amarelecido pelo tempo, e com uma etiqueta ali. Hoje eu quero falar sobre perdidos e achados na Bíblia. E o capítulo para a nossa reflexão aqui Jesus contou-nos 3 parábolas, 3 pequenas histórias. E através desta narração, nós vamos perceber que tudo que foi perdido foi encontrado. Felizmente, para júbilo dos seus donos, dos seus proprietários. Lucas 15, eu começaria primeiramente nos versículos 8 a 10, sobre
a dracma perdida. Verso 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que era e quanto valia uma dracma? Você sabe? Dracma era uma moeda de prata usada nos tempos da Grécia Antiga. Ela era semelhante à moeda romana de prata também, chamada denário. Portanto, uma dracma era correspondente aproximadamente a um dia de salário. Uma diária, como nós dizemos aqui no Brasil, 30, 40 reais. Esse era o valor de uma dracma. Mas por que o esforço tão grandioso da mulher por encontrá-la? É que o valor não estava na quantia da dracma perdida. A questão que residia, muito provavelmente, fosse em que aquela dracma era uma das 10 que ela recebera como dote de casamento de seu pai, quando entrou em enlace matrimonial com seu esposo. Então, a questão não residia no valor da dracma, a questão estava na estima do objeto. Perder parte de um dote era como que perder ou desligar-se de um laço paternal. Desatar o vínculo com aquela raiz familiar da onde ela era originada. E então ela procurou, vasculhou a casa. E naquela época, procurar uma dracma perdida dentro de uma casa na Palestina era dificílimo. Era como procurar agulha em palheiro, porque as casas não tinham pisos como os de hoje. O chão era de terra batida. E na maioria das vezes, as casas eram constituídas apenas de 2 cômodos. A parte de baixo, onde era servida a refeição, também servia à noite de puleiro ou estábulo para animais domésticos. Colhiam-nos ali pequenas criações como cabra, ovelha, galinhas, etc. E na parte posterior, em cima, eles dormiam, praticamente estilo do mezanino, um meio pé direito. Então ali era dificílimo encontrar uma pequena moedinha. Como vasculhar uma casa tão suja, não? Cheia de poeira, dejetos de animais, e etc. Mas a mulher procura com esforço diligente para encontrá-la, porque aquilo era parte da sua história, da sua família, do seu vínculo. Ela não podia deixar, de maneira alguma, perder parte do seu dote familiar. Que classe representa a dracma perdida? O que quis Jesus dizer com essa primeira parábola aqui? A dracma não sabia que estava perdida. Tampouco sabia voltar para as mãos da sua proprietária. Quem é hoje representado no mundo pela dracma perdida? Que classe é essa? Ela representa pessoas céticas, ateus, pessoas que não creem em nada além dessa vida. E deve ser um sentimento horrendo viver neste mundo sabendo que o tudo que existe além dele é o nada. Essa é a classe de pessoas que não crê num Deus, na Bíblia, em Jesus, na salvação, num novo céu ou em uma nova terra tampouco. Não crê que existe outra vida além desta. Estes muitas vezes ocupam lugares de destaque na sociedade. No meio do clã, da alta sociedade, nas universidades, segue o existencialismo